Notícias da Igreja Católica. Quinta-feira, 24 de agosto de 2023, hoje é dia de São Bartolomeu, o verdadeiro israelita. Na audiência geral de ontem, o Papa diz que para anunciar não basta dar testemunho do bem, é preciso saber suportar o mal. Reportagem de Raimundo de Lima, do Vatican News. Na audiência geral desta quarta-feira, 23 de agosto, numa sala Paulo VI repleta de fiéis e peregrinos, o Papa retomou o percurso catequético sobre a paixão por evangelizar. Neste percurso, para redescobrir a paixão pelo anúncio do Evangelho, na catequese que teve como título O Anúncio na Língua Materna, São Juan Diego, mensageiro da Virgem de Guadalupe, Francisco lançou seu olhar para as Américas. Ali a evangelização tem uma fonte sempre viva. Guadalupe é uma fonte viva. Os mexicanos se alegram. Certamente o Evangelho já lá tinha chegado antes daquelas aparições, mas infelizmente foi acompanhado também por interesses mundanos. Em vez do caminho da inculturação, observou o pontífice, tornou-se muitas vezes o percurso apressado do transplante e da imposição de modelos pré-constituídos, europeus, por exemplo, sem respeito pelas populações indígenas. A Virgem de Guadalupe, pelo contrário, aparece vestida com as roupas dos autóctones, fala sua língua, acolhe e ama a cultura local. Maria é mãe e, sob o seu manto, cada filho encontra lugar. Em Maria, Deus fez-se carne e, através de Maria, continua a encarnar-se na vida dos povos. Nossa Senhora, de fato, anuncia Deus na língua mais adequada, a língua materna. E também a nós, Nossa Senhora nos fala na língua materna, que nós entendemos muito bem, continuou o Santo Padre. O Evangelho é transmitido na língua materna e gostaria de dizer obrigado a tantas mães e avós que o transmitem aos seus filhos e netos. A fé passa com a vida, por isso as mães e as avós são as primeiras anunciadoras. Um aplauso às mães e avós. E o Evangelho se comunica, como mostra Maria na simplicidade. Nossa Senhora escolhe sempre os simples na colina de Tepeyac, no México, como em Lourdes e em Fátima. Falando-lhes, fala a cada um numa linguagem adequada a todos, com uma linguagem compreensível como a de Jesus. Refletindo sobre o testemunho de São Juan Diego, mensageiro da Virgem de Guadalupe, Francisco destacou que ele era uma pessoa humilde, um índio do povo. Sobre ele pousou o olhar de Deus, que gosta de fazer milagres através dos mais pequeninos. Juan Diego entrou na fé já adulto e casado, observou o Papa. Em dezembro de 1531, tinha cerca de 55 anos. Enquanto estava a caminho, vê numa altura a Mãe de Deus que lhe chama com ternura, meu pequeno e amado filho Juanito. Depois, envia-o ao bispo para pedir que construa um templo no lugar onde ela tinha aparecido. Juan Diego, simples e disponível, vai com a generosidade do seu coração puro, mas tem de esperar muito tempo. Finalmente fala com o bispo, que não acredita nele. E muitas vezes nós, bispos, muitas vezes, volta a encontrar Nossa Senhora, que o consola e lhe pede que tente de novo. O índio volta ao bispo e, com grande dificuldade, encontra-o, mas o bispo, depois de o ouvir, despede-o e envia homens para o seguirem. Eis a fadiga, a prova do anúncio. Não obstante o zelo, chegam os imprevistos, por vezes, da própria igreja. Para anunciar, com efeito, não basta dar testemunho do bem, é preciso saber suportar o mal. Não nos esqueçamos isto, é muito importante. Para anunciar o Evangelho não basta testemunhar o bem, mas é preciso saber suportar o mal. Um cristão faz o bem, mas suporta o mal. Ambos caminham juntos. A vida é assim. Ainda hoje, em tantos lugares, inculturar o Evangelho e evangelizar as culturas exige perseverança e paciência, não temer os conflitos, não desanimar. Juan Diego, desanimado, pede a Nossa Senhora que o dispense e que encarregue alguém mais estimado e capaz do que ele, mas é instado a perseverar. Francisco ressaltou que há sempre o risco de uma certa rendição no anúncio. Uma coisa não corre bem e recua-se, desanimando e talvez refugiando-se nas próprias certezas em pequenos grupos e em algumas devoções intimistas. Nossa Senhora, pelo contrário, ao mesmo tempo que nos consola, faz-nos ir em frente e assim nos faz crescer, como uma boa mãe que, seguindo os passos do filho, o lança nos desafios do mundo.
O bispo, que tinha dificuldade em acreditar, vendo a insistência do indígena, pede um sinal. Apesar de ser inverno, o indígena recolhe em sua tilma lindas flores que encontra no alto de Tepeyaque. Diante do bispo, ao abrir o manto onde trazia as flores, eis que aparece a imagem de Nossa Senhora, que conhecemos e veneramos até hoje. Juan Diego deixa tudo e, com a autorização do bispo, dedica a sua vida ao santuário, acolhe os peregrinos e evangeliza-os. É o que acontece nos santuários marianos, meta de peregrinações e lugares de anúncio, onde todos se sentem em casa e experimentam a saudade, a nostalgia do céu. Ali, a fé é acolhida de forma simples e genuína, popular, e Nossa Senhora, como disse a Juan Diego, escuta os nossos prantos e cura as nossas penas. Precisamos de ir a estes oásis de consolação e de misericórdia, exortou por fim Francisco, onde a fé se exprime numa linguagem materna, onde depositamos as fadigas da vida nos braços de Nossa Senhora e regressamos à vida com a paz no coração, talvez com a paz das crianças. Notícias da Igreja Católica. O ex-candidato à presidência da Nicarágua, Félix Maradiaga, disse que o governo de Daniel Ortega avança para um modelo semelhante ao da Coreia do Norte. Maradiaga concorreu em 2021 contra Ortega, ex-líder guerrilheiro de esquerda que soma 30 anos no poder no país. Naquela eleição, Maradiaga e 6 outros candidatos que concorriam contra Ortega foram presos. 2 outros fugiram para evitar a prisão e Ortega foi eleito para seu 4º mandato consecutivo. Maradiaga hoje vive exilado nos Estados Unidos. Notícias da Igreja Católica. O arcebispo de Colônia, cardeal Rainer Maria Voel, que disse estar profundamente desapontado com um relatório interno de TI que mostrou tentativas de acesso a sites pornográficos por funcionários da Arquidiocese da Alemanha. Para alguns, o consumo de pornografia pode parecer inofensivo, disse Voelke, mas estou firmemente com o Papa Francisco, que o condena de forma inequívoca e adverte sobre seus perigos insidiosos, particularmente a flagrante violação da dignidade humana. Ao saber desta notícia inquietante, imediatamente pedi um exame minucioso dos incidentes e insisti para que fossem tratados em estrita conformidade com os regulamentos legais, disse o bispo em um comunicado público. Notícias da Igreja Católica. Padre recém-ordenado ajudou imigrantes, indigentes e dependentes químicos desde criança. O italiano Gianluca Loperfido, de 33 anos, que orientou cerca de 500 jovens na Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, foi ordenado sacerdote esta semana na Bélgica. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Foi o tema da última Jornada Mundial da Juventude, da qual pude participar como supervisor. Nossa Senhora viajou com urgência para ajudar sua prima Isabel. No entanto, não viajou sozinha. Tinha Cristo nela. É assim que eu quero ser como sacerdote. Ir depressa aos necessitados, levando sempre Cristo comigo, disse Loperfido após receber o sacramento da ordem. Notícias da Igreja Católica. A imagem de Nossa Senhora das Neves foi vandalizada na madrugada do dia 21 de agosto na paróquia Nossa Senhora das Neves, no distrito de Córrego do Ouro, em Macaé. Ela estava na entrada da igreja, que tem janelas e portas de vidro blindado. Uma das portas também foi quebrada no ato. Segundo o pároco, os fatos foram registrados na 123ª Delegacia de Polícia Civil e, no momento, os policiais buscam a identificação dos responsáveis e suas motivações. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco enviou uma carta ao patriarca emérito de Lisboa, cardeal Manuel Clemente, após a Jornada Mundial da Juventude, dizendo que voltou para Roma de coração feliz. A JMJ aconteceu na capital portuguesa de 1º a 6 de agosto e reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas na vigília e na missa de encerramento com o Papa no Parque Terro. Notícias da Igreja Católica. O filme Sound of Freedom, em português Som da Liberdade, estreia no dia 31 de agosto em vários países da América Latina e dia 21 de setembro no Brasil. 5 dados imperdíveis sobre o filme que denuncia o tráfico infantil. Primeiro, ninguém queria interpretar Tim Ballard. Segundo, Eduardo Verástegui confiou Sound of Freedom à Virgem e a todos os santos. Terceiro, um significado transcendental na vida. Eduardo Verástegui disse que a luta dos pais que querem encontrar seus filhos é uma grande motivação para levantar todos os dias e fazer alguma coisa. Quarto, Nossa Senhora de Guadalupe derruba um império corrupto. E quinto, não é só uma luta contra o tráfico de crianças, mas também contra o tráfico de órgãos.
Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.